Olá, crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa. Se precisar muito sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Para o nosso encontro de hoje, nós vamos fazer exercícios de contorno e de pintura. Por que exercitar, né? Por que treinar o contorno, a pintura? Porque são elementos muito importantes para o nosso desenho. Um bom contorno pode ajudar o desenho a aparecer melhor. Uma boa pintura pode deixar um desenho que já está bonito, deixar ele muito mais bonito. Então são elementos bem importantes que vão ajudar a gente bastante no nosso trabalho final para a mostra virtual. Então hoje a gente vai fazer esses exercícios com calma, até para prestar atenção nas possibilidades de contorno, de pintura, tá bom? Então vamos lá? A minha sugestão é que vocês façam 3 elementos para esse exercício. Um quadrado, um círculo e um triângulo. Lembrando, não precisa ficar retinho, certinho. Não é essa a ideia, né? A gente, quando quer fazer uma coisa super retinha, os mesmos tamanhos, tudo, a gente usa régua. Então, não precisa. Tenta só trazer do seu jeito mesmo, do jeito que você conseguir, fazer um quadrado, um círculo e um triângulo. Não, eles não precisam ser tão grandes também, como está aqui. Você pode fazer um pouco menor. Aqui eu ponho um grande que é para poder aparecer aqui no vídeo. Tá bem fraquinho, né? O desenho por enquanto. Então eu vou só trazer um contorno um pouquinho mais forte para a gente poder enxergar. Como o contorno é uma coisa delicada. Aqui embaixo eu já saí um pouquinho da linha, porque aqui, onde eu tô gravando, aqui do lado onde minha mão ia passar, fica meio apertado. Então é sempre difícil contornar. E a folha tá presa, né? Então eu acabei não conseguindo fazer do jeito que eu queria. Mas eu vou ajeitar aqui. Pronto. Ó. Vou dar uma passadinha também no círculo aqui, só um pouquinho. Aqui tá bom. E no triângulo. A partir dessas 3 fórmulas, nós vamos fazer os exercícios, tá bom? Pronto. A minha indicação é que você pegue uma cor forte, que dê para perceber ela. Por exemplo, um vermelho. Porque às vezes uma cor, por exemplo, um amarelo, que às vezes ele é mais clarinho, não dá para você perceber tanto alguns espaços que ficaram sem pintar ou que estão mais clarinhos, e uma cor mais forte dá para perceber melhor, tá? Então a primeira coisa que a gente vai pensar é a direção da pintura, que a gente já conversou isso algumas vezes, e eu quero propor da gente exercitar. Então, por exemplo, aqui no quadrado, se a gente já está começando a falar de pintura, né? Tem uma coisa que a gente vem exercitando, que eu sempre trago aqui para vocês não esquecerem, que é o murinho. Então o murinho, ele segue a linha do desenho, certo? Já vou pôr a minha folhinha para proteger aqui, para não ficar passando a mão no desenho. Então, o murinho é aquela proteção que a gente faz para quando estiver pintando aqui dentro não borrar o desenho, né? Não sair com a pintura fora do desenho. Então, vamos fazer o murinho. Aqui, ó, nesse primeiro desenho, eu quero que você pinte da forma como você está acostumado a pintar seus desenhos mesmo. Por exemplo, como você costuma pôr a força da sua mão? Você gosta de pintar mais clarinho, mais forte? Como que é?
porque nos outros dois a gente vai fazer um outro exercício. Então, ó, primeira coisa, estamos falando dos murinhos, tá? A gente fez lá no lápis, né? A gente exercitou pintando o nosso lápis. Quando a gente fez a pintura do vaso também. Tá vendo? Por exemplo, se eu tô pintando aqui, dou uma distraída, opa, né? Encostei no murinho. Se eu tô pintando aqui que não tem murinho e dou uma distraída, opa, saí fora do desenho. Então é por isso que o murinho, ele nos ajuda, tá? Depois de terminado o murinho, a segunda coisa que a gente vai fazer é escolher uma direção para pintar esse desenho do começo ao fim. Então, se eu escolher para cima e para baixo, vai ser para cima e para baixo até o fim. Se eu escolher diagonal, vai ser diagonal até o fim. Se eu escolher de um lado para o outro, com o lápis assim, ó, vai até o fim. Então vamos escolher assim, de um lado para o outro. Então eu vou pegar meu lápis, eu escolhi essa direção, né? E agora eu vou aos pouquinhos preenchendo meu desenho. Normalmente, até nas nossas aulas que eu conversava muito com vocês, eu via que acontecia de borrar ou de rabiscar uma pintura quando estava com pressa. Quando estava acabando a aula, eu falava, olha, já vou pegar os desenhos. Aí vocês queriam terminar logo. Isso era um momento que acabava ficando rabiscado. Então, assim, não tenham pressa de terminar, sabe? Tenta mesmo fazer com calma cada elemento do seu desenho. E eu sempre repito isso porque é importante deixar registrado, né? Que eu faço um pouco mais rápido mesmo aqui, que é para o vídeo não ficar imenso, tá bom? Mas eu aqui, quando eu desenho, faço minhas pinturas, eu sempre faço com calma, devagarinho. Ó, então, o primeiro aqui, tô seguindo sempre a mesma direção, né? Pedacinho por pedacinho. Esse meu lápis colorido, acho que vocês estão percebendo já, ele deixa uma marca, uma textura bem de giz de cera. Que a cera dele aqui na ponta, né, a grafite dele é desse jeito. Então ele lembra muito a textura de um giz de cera às vezes. Ó. Certo? Então no círculo, ó, o murinho ele segue o desenho, certo? Então aí já é um murinho aqui, ó, ele vai seguindo a linha do desenho. Eu dei uma pontada no lápis. Sempre importante prestar atenção como está a sua ponta, porque se ela vai ficando muito pequenininha, ela começa a atrapalhar, principalmente para fazer detalhe, né? Ela vai perdendo a ponta. Então, ó, o murinho vai seguindo a linha do desenho, certo? Para esse daqui, o que eu vou pedir para vocês, para o círculo? A gente vai tentar fazer uma pintura mais forte, eu vou mostrar para vocês. Então, vou terminar aqui. Para esse primeiro, eu pedi que vocês fizessem na força que vocês costumam fazer a pintura, certo? Para o círculo, eu vou pedir que vocês façam uma pintura mais forte do que vocês estão acostumados. Então, tentar, ó, apertar mais o lápis mesmo. Vocês vão ver que vai ficar mais escuro que esse. Esse aqui é a força normal que eu coloquei. Aqui, eu vou começar a apertar um pouquinho mais o lápis.
para ver a diferença da pintura quando eu faço uma pintura mais forte ou mais fraca. Então vou fazer um murinho mais forte aqui. Você não precisa apertar a sua mão a ponto dela ficar muito tensa ou dela doer, não é isso. É você apertar um pouquinho mais o lápis na folha, sabe? Minha mão não tá tensa, não tô dura com ela, mas eu tô apertando um pouco mais o lápis na folha. Olha como já fica uma pintura. Olha a diferença do vermelho. Vocês vão ver quando a gente pintar inteiro. Vamos ver. Pronto. Ó. Aqui nós fizemos deitado, o que a gente vai fazer com o lápis em pé. E aí, vamos colocar um pouco mais de força mesmo, ó. Apertando um pouco o lápis. Se por acaso a sua mão cansar, em algum momento, pausa o vídeo, dá uma mexidinha nos dedos assim, abre e fecha a mão, dá um tempinho, uns minutinhos. Mas a ideia não é ficar com a mão dura, tá? Ó. Tô segurando igual eu pintei aqui, eu só tô mesmo apertando um pouquinho o lápis na folha, tá? Então assim, não precisa forçar a ponto da sua mão ficar doendo e tudo. Vai no forte que você consegue, entendeu? Mas se, igual eu falei, a mão começar a incomodar, dar alguma dorzinha pela própria pintura, e isso não só no exercício de hoje, né? Às vezes quando a gente está pintando um desenho muito grande, com muitos detalhes, às vezes cansa a mão. Aí é só dar uma pausa, mexer os dedos, parar um tempinho o desenho, pra gente não forçar nada, né? Não deixar assim... Pra que deixar a nossa mão com esse incômodo, com essa dor, né? Vocês estão vendo como é o mesmo lápis de cor, é o mesmo lápis que eu usei aqui do lado. Olha como fica diferente, né? Então, dependendo do seu desenho, faz de conta que você fez uma... Vou pegar um exemplo, você desenhou uma árvore. Aí você pensa, nossa, eu quero essa árvore que ela fique com as folhas bem verdes mesmo, um verde bem... que o verde fique bem forte. Aí você vai colocar um pouco mais de força ali, né? Para deixar aquele verde mais forte. De repente o tronco, você fala, o tronco eu quero deixar um marrom ali. Não muito forte, não muito fraco. Quero preencher bem a área. De repente você faz mais assim. Ah, e o céu ali no fundo eu quero fazer bem fraquinho, deixar ele bem clarinho assim. Aí você força menos o lápis, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Pode ver que eu não mudei a direção, né? Tô sempre pra cima e pra baixo. Eu vou sempre por pedacinhos, né? Porque fazer de uma vez assim também pode acontecer de borrar, querer pintar tudo de uma vez. E depois no acabamento a gente conversa sobre dar uma ajeitada final aqui na pintura. Mas ó, um vermelho muito mais vivo do que esse. Muito mais vivo não, né? Muito mais forte. Agora vamos pro triângulo, que aí a proposta é outra. Pro triângulo, apontei meu lápis aqui, ó. Eu quero que vocês pensem em fazer bem fraquinho. Então a gente vai deixar a mão bem leve. Só encostar mesmo o lápis. Se aqui a gente precisou apertar ele um pouquinho mais na folha,
aqui, ó, você só tá encostando o lápis mesmo. Sabe? Não tô assim, minha mão tá bem leve. Ó, só encosto o necessário para sair aqui a cor, né? Esse exercício que a gente está fazendo hoje, ele é importante para perceber como partindo de uma mesma cor, de um mesmo lápis, eu consigo efeitos diferentes, né, no meu desenho. E como eu posso usar isso a meu favor. Às vezes eu quero uma parte mais clarinha, às vezes eu quero uma parte um pouco mais forte, né? Ó, e aqui vamos usar uma direção que a gente não usou ainda, a gente usou deitado, em pé. Vamos na diagonal aqui, então pegar essa diagonal aqui assim, ó. Tá? Ó. Só mesmo encostando o lápis e deixando a cor sair, bem fraquinho. O detalhe legal é que porque tá fraquinho não quer dizer que você não tenha que preencher. O que eu quero dizer com preencher, né? Por exemplo, vou fazer aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver pro vídeo. Aqui, ó, tem uma parte branca que eu não pintei. Por mais que eu fui continuando aqui, ó, deixei uma parte ali em cima sem preencher, ela tá branca. Então você vai lá e preenche com o lápis fraquinho mesmo. Venho aqui por pedacinhos, né, naquela direção que a gente escolheu, a diagonal. Ficou fraquinho aqui, né, mas a gente escolheu essa direção aqui. Aqui a gente escolheu essa, em pé, e aqui deitado. Bem fraquinho. Tem lápis colorido, e aí vai depender muito de qual é o seu lápis, tem a marca dele, né? Que o fraquinho dele vai ficar muito claro. Alguns o fraquinho vai ficar um pouquinho mais escuro, isso depende muito do lápis. Tem lápis que a cor pega mais forte, tem lápis que a cor pega mais fraca, tá? Ó, então eu tô exercitando aqui uma mão bem leve, uma pintura bem leve. Tá. Então, ó, o primeiro você vai fazer deitado, com a força mesmo que você costuma pintar. No segundo, você vai tentar fazer mais forte do que você costuma fazer, então e aí a pintura é em pé. E no terceiro, você vai tentar fazer mais fraco do que você costuma fazer. Tá vendo? Bem clarinho. Então, esse é o treino de pintura de hoje, ó, como ficam resultados diferentes, tá? E é bom porque exercita a nossa mão, a ela ter variedade, que a gente chama, né? Então, conseguir fazer de jeitos diferentes. Conseguir fazer forte, fraco, médio. Então, é um bom exercício para a mão, isso aqui. Agora vamos para os acabamentos finais. Bom, o contorno a gente vai fazer na próxima aula os exercícios, porque eu não quero que fique corrido. E o da pintura, ele já deu bastante tempo. Acho que dá para se concentrar até a próxima aula só nesse exercício, para exercitar aí a nossa percepção e a nossa mão, né, a nossa pintura. O que são acabamentos finais que a gente fala bastante nos trabalhos da amostra virtual? É você olhar seu desenho e falar, o que eu preciso melhorar aqui, né? Então, por exemplo, nesse primeiro, eu acho que o vermelho em alguns pontos ficou um pouquinho mais claro e um pouquinho mais escuro. Então é vir com o lápis e passar novamente. Isso acontece bastante de você ter que, de repente, passar a cor, passar o lápis novamente em alguma área do seu desenho que você acha que está muito fraquinho.
Por exemplo, muitas vezes você vai lá, desenha uma paisagem, por exemplo, né? Uma árvore, uma nuvem, uma graminha ali no chão, uma casa, e aí a árvore está pintada super forte, a casa tem partes que estão ainda com partes em branco, a grama você pintou meio rabiscado, então você tem que deixar assim e ajeitando cada pedaço ali para ficar uma boa pintura em tudo, né? Ó, eu já acho que tá... Eu nem sei se o vídeo pega, porque é muito diferente o que eu tô vendo aqui, de frente pro desenho, né, ao vivo, digamos assim, e o que o vídeo tá gravando para vocês. Então talvez alguns detalhes não dê para perceber aí no vídeo, mas aqui na minha pintura, ó, eu tô vendo que tem partes que eu deixei que estão ficando agora ajeitadinhas, partes que estão muito claras, partes que ficou faltando pintar. Então isso é o acabamento final, você voltar para o seu desenho e observar, ué, onde que eu preciso melhorar? Será que está bem pintado, que eu pintei tudo com cuidado? Tem partes que estão mais claras do que outras dentro dessa parte do desenho. Ó, acho que aqui já está interessante para mim. No escuro, tem partes também que ficaram mais claras, e aí eu posso vir aqui reforçando a pintura. E eu tenho que seguir a ideia, né, daquele desenho. Aqui eu segui pintando ali sem precisar colocar muita força. Aqui, como a gente pintou mais escuro, aí eu tô colocando mais força para ajeitar, né? Eu vou falar isso novamente porque acho que é importante. Se o seu vermelho, se você escolher a cor vermelha, né? Lembrando que eu comentei de escolher uma cor forte assim. Se ele não ficar tão escuro quanto o meu, não tem problema. É o seu mais forte, tá? Você vai fazer a sua pintura mais forte. Talvez saia um pouco mais clarinho. Isso vem com o treino. A mão vai ficando cada vez também mais firme. Então não precisa assim, o meu não ficou tão vermelho, não ficou tão forte. Não tem problema, é até onde você chega, sem forçar a sua mão, sem deixá-la dolorida. Porque é igual eu falei, eu não tô aqui assim, tô apertando, tô só apertando um pouquinho mais na folha. E esse pouquinho mais, ele é o suficiente para deixar mais a cor mais forte, é só isso, tá? Não quero... O que eu tô dizendo é vocês encontrarem a pintura de vocês mais forte, certo? Ó. E aqui no clarinho também, eu acho que aqui no murinho ficou um pouco... Uma partezinha um pouco branca aqui na lateral. O clarinho é muito difícil de dar acabamento às vezes, porque você vai passar de novo o lápis... E aí você tem que lembrar de ir com a mão bem leve, senão aí ele começa a escurecer o desenho, né? O que tava clarinho começa a ficar um pouco mais forte. O que tava uma pintura mais fraca começa a ficar uma pintura um pouco mais forte. Então o acabamento é esse. Aí olhando cada parte do seu desenho e vendo que partes que você deixou de pintar, partes que estão mais escuras ou partes que estão mais claras e deixando mais igual, né, o desenho. Deixando ele igual, tô dizendo assim, deixando ele todo pintado, né, sem partes em branco nem nada. Quando você faz sombra no desenho,
ou você quer mostrar que a luz está batendo em algum lugar, você até deixa partes sem pintar, ou partes mais escuras, outras mais claras, no mesmo desenho. Mas a gente não está fazendo isso aqui, tá? Nem vai fazer na nossa obra esse ano. Então a ideia é pintar tudo mesmo do mesmo jeito, né? Pronto, acho que aqui já foi. Então você vai desenhar na sua folha um quadrado, um círculo e um triângulo. Lembrando, não precisa ser grande assim, pode ser um pouco menor. O importante é você exercitar o que a gente trouxe aqui. Não faz muito pequenininho também, né? Se fizer muito pequenininho, um quadradinho assim, ó, aí não dá nem para exercitar muito, né? Você vai fazer assim, acabei. Tá? Por isso que é legal, não precisa ser desse tamanho, mas tenta fazer grande. Não faz muito pequenininho, não. Aí, ó, aqui você vai exercitar a pintura do jeito que você está acostumado a pintar, deitada. Aqui, uma pintura forte, né? Você vai apertar um pouco mais o lápis na folha, com a direção em pé. E aqui, bem fraquinho, você só vai encostar mesmo o lápis na folha, na direção da diagonal. Tá bom? E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai ver um pouquinho mais sobre contornos, que também é bem importante na hora de finalizar o nosso desenho. Então é isso, façam com calma. Lembrando que eu estou lá na roda de conversa, às 5 horas da tarde. Um dia comigo, um dia com a Pro Stephanie. Então qualquer dúvida que ficar aqui, vocês podem ou pedir para um adulto para colocar nos comentários essa dúvida, ou aparecer ali na roda de conversa e trazer a sua dúvida, o seu desenho, que a gente continua essa conversa por lá, tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também tem o sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, né, da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro.